Graça e paz, irmãos. Um novo dia se inicia, uma dádiva imerecida que nos foi presenteada pela maravilhosa, insondável e inesgotável graça de nosso Deus. E com ele, a preciosa e renovada oportunidade de buscar sua presença, fortalecer nossa fé e, de maneira decisiva, alinhar nosso coração aos seus propósitos eternos. Antes de começarmos esta oração da manhã, vamos nos posicionar com reverência, humildade e uma perspectiva de ousada confiança diante de nosso Senhor, inspirando-nos no fundamento mais estabilizador e na revelação mais profunda para a jornada da vida. Registrada no Salmo 139, versículo 17. Quão preciosos para mim são os teus pensamentos, ó Deus! Quão grande é a soma deles! Que manancial de segurança! Que declaração de propósito divino! Que alicerce inabalável para começar o nosso dia! Este texto não é um mero devaneio poético, mas uma declaração da arquitetura divina da realidade. O salmista, em um momento de profunda adoração e introspecção, contempla a mente de Deus e fica maravilhado. Ele nos oferece um antídoto divino contra os venenos mais corrosivos da alma humana, a ansiedade da incerteza e o fardo esmagador da autossuficiência no planejamento. Ele nos força a confrontar uma verdade essencial que deve emoldurar cada passo que damos. Nossos pensamentos são finitos, mas os pensamentos de Deus a nosso respeito são infinitos, preciosos e soberanos. A oração não começa com que meus planos sejam brilhantes ou que minhas estratégias sejam infalíveis, mas com o reconhecimento maravilhado: quão preciosos são os teus pensamentos. A genialidade espiritual deste salmo está em direcionar nossa confiança não para a qualidade de nossos planos, mas para a qualidade dos planos de Deus. Ele nos ensina que o planejamento humano, as metas, as estratégias, as reuniões têm seu lugar, mas a realização e o sucesso duradouro pertencem ao propósito do Senhor. A revelação é dupla e profundamente significativa. Primeiro, quão preciosos para mim são os teus pensamentos, ó Deus. A palavra preciosos aqui denota algo de imenso valor, raro, pesado em glória. Os pensamentos de Deus sobre nós não são casuais, genéricos ou indiferentes. São pensamentos de criação. Fomos formados por eles. De redenção. O plano da salvação é seu mais precioso pensamento. E de vocação. Ele tem um propósito específico para cada um de nós. São pensamentos de amor, de paz e de esperança, como ele mesmo declara por meio do profeta Jeremias 29:11. Segundo, quão grande é a soma deles. A mente humana não pode calcular a vastidão dos planos de Deus. Se tentássemos contá-los, seriam mais numerosos que os grãos de areia. Isso fala de sua soberania meticulosa. Não há um único momento do nosso dia, uma única decisão ou um único desafio que escape ao escopo de seus pensamentos. Ele pensou em tudo. Portanto, viver a verdade dessa passagem é viver com o coração ancorado na sabedoria soberana de Deus. É um chamado para uma reorientação radical de nossa fonte de segurança. A nossa vitória em Cristo Jesus não nos isenta da necessidade de planejar, mas nos liberta da pressão de que o sucesso dependa da perfeição dos nossos planos. Não lutamos para criar um futuro vitorioso. Nós lutamos a partir de um futuro vitorioso que já existe na mente de Deus e que nos foi garantido por Cristo. Ser um vencedor em Cristo Jesus é saber que o sucesso de nossos planos não depende primariamente da nossa genialidade, mas da nossa capacidade de nos alinharmos aos preciosos pensamentos de Deus. Nossa vitória não deriva da nossa força de vontade, mas da nossa disposição de buscar e nos submeter à sua sabedoria. Enfrentar os desafios do dia com esta mentalidade é trocar a ansiedade pelo maravilhamento, a autoconfiança pela confiança em Deus
e a busca frenética pelo controle, pelo descanso que vem de saber que o arquiteto do universo tem um plano perfeito para nós. Talvez você esteja acordando nesta manhã, sentindo-se esmagado pelo peso de ter que fazer tudo dar certo. Talvez a complexidade de um projeto, a incerteza do futuro ou a multiplicidade de decisões a tomar estejam gerando uma tempestade em sua mente. Talvez você tenha comparado seus limitados planos com o tamanho dos seus desafios e se sentiu desesperado, despreparado. Talvez a voz da ansiedade esteja sussurrando que você não tem o que é preciso, que vai cometer um erro fatal. Hoje, esta oração será um ato deliberado de render nossos pensamentos aos pensamentos de Deus. Será um momento de desviar o foco de nossa perspectiva limitada e fixá-lo na infinita e amorosa sabedoria do Pai. Que ela seja um bálsamo para a sua alma ansiosa, um capacete da salvação para a sua mente assediada pela dúvida e a espada do Espírito para o seu dia. Agora, respire fundo, descanse seu coração e junte-se a mim nesta jornada de oração, declarando e se apossando da beleza e do poder dos planos de Deus para você. Agora, curve a sua cabeça. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, arquiteto do universo, soberano sobre o tempo e a eternidade, rocha inabalável sobre a qual firmamos a nossa existência, Alfa e Ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. Hoje, neste novo dia que se descortina diante de nós como uma página em branco no livro da Tua providência, soberano, novo capítulo da Tua misericórdia que se renova a cada manhã, como prometido em Lamentações 3, 22, 23, nós nos colocamos diante da Tua santa e majestosa presença. Soberano, com reverência e temor, aproximamo-nos do Teu trono de graça, não soberano, por mérito próprio, pois somos pó e cinza, mas pela ousadia que nos é concedida pelo sangue do Cordeiro Jesus Cristo, nosso sumo sacerdote, que rasgou o véu e nos deu acesso direto a Ti. Hebreus 10, 19 a 22. Soberano, nosso coração, muitas vezes um mar tempestuoso, confuso e ansioso diante do labirinto de nossas próprias escolhas, um emaranhado de desejos, medos e aspirações, transborda de adoração. Não primariamente pelos resultados que esperamos alcançar ou pelos planos que desejamos executar com nossas mãos frágeis, mas pela sabedoria magnífica, insondável e inabalável do Deus que Tu és. Antes que qualquer súplica por direção ou sucesso brote de nossos lábios, queremos Te exaltar, pois Tu és digno de todo louvor, honra e glória. A criação inteira canta o Teu louvor, os céus proclamam a Tua glória e o firmamento anuncia a obra das Tuas mãos. Salmo 19:1. Soberano, quem somos nós, meras criaturas, para não nos unirmos a este coro universal de adoração? Soberano, Tu és o Deus cujos pensamentos são mais altos do que os nossos pensamentos, e cujos caminhos são mais altos que os nossos caminhos, como os céus são mais altos do que a terra. Isaías 55:9. Esta verdade, ó Pai, é ao mesmo tempo humilhante e gloriosamente reconfortante. Humilhante porque nos lembra da nossa finitude, da nossa perspectiva limitada, da nossa incapacidade de ver o quadro completo que Tu, da eternidade, contemplas com clareza cristalina. E reconfortante porque nos assegura que a nossa vida não está à mercê do acaso ou da nossa própria sabedoria falível, mas está segura nas mãos de um Deus cuja inteligência é infinita e cujo amor é perfeito. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os Teus juízos e quão inescrutáveis os Teus caminhos, pois quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro deu a ele para que lhe seja recompensado? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Romanos 11,
33, 36. Soberano, Tu és o Deus que declara o fim desde o princípio, que anuncia desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam e que diz: o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Isaías 46, 10. Nada te pega de surpresa, nenhum evento, seja ele grande ou pequeno, está fora do teu meticuloso e soberano desígnio. O levante de impérios e a queda de um pardal, a formação de galáxias e a contagem dos fios de cabelo em nossa cabeça, Mateus 10, 29 e 30, a ascensão de reis e o choro silencioso de um coração partido, tudo, absolutamente tudo, está sob o teu controle providencial. Tu és o Deus que, antes da fundação do mundo, num ato de amor incompreensível, nos escolheu em Cristo para sermos santos e irrepreensíveis diante de Ti em amor, tendo-nos predestinado para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da Tua vontade. Efésios 1, soberano, 4. E 5, soberano. Que assombrosa verdade! Antes que as montanhas fossem formadas, antes que a luz rompesse a escuridão, o Teu amor já repousava sobre nós, e o Teu propósito para nós já estava traçado na eternidade. Tu és o Deus que nos teceu no ventre de nossa mãe. Cada fibra do nosso ser, cada detalhe da nossa constituição física e emocional foi obra das Tuas mãos habilidosas. Tu não nos montou como uma máquina, mas nos teceu como um artista tece uma obra-prima, pois Tu formaste o meu interior. Tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As Tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, e entretecido como nas profundezas da terra. Salmo 139, 13, 15. E não apenas o nosso ser, mas o nosso tempo, a nossa história, a totalidade da nossa existência foi planejada por Ti, pois os Teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no Teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Salmo 139, 16. Que conforto saber que nossa vida não é uma série de acidentes, mas uma narrativa escrita pelo autor da própria vida. Cada alegria, cada dor, cada vitória e cada desafio fazem parte do enredo que Tu, em Tua sabedoria, escreveste para nós. Um enredo que culmina na glória de Cristo e em nosso bem eterno. Romanos 8, 28. Nós reconhecemos, portanto, a Tua soberania absoluta e detalhada sobre cada plano que traçamos nas nossas mentes inquietas, sobre cada projeto que iniciamos com nossas mãos trêmulas, sobre cada circunstância inesperada que enfrentaremos hoje. Reconhecemos que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Provérbios 16, 1. O homem pode preparar o cavalo para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. Provérbios 21, 31. A sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda a determinação. Provérbios 16, 33. Tu és o oleiro e nós somos o barro. Isaías 64, 8. Cada ideia criativa que surge em nossa mente, cada grama de força em nossos músculos, cada batida rítmica de nosso coração é um testemunho incessante da Tua graça sustentável e do Teu propósito em ação. Em Ti vivemos, nos movemos e existimos. Atos 17, 28. Não há um fôlego que tomamos que não seja um presente da Tua mão, nem um pensamento que formulamos que não seja sustentado pelo Teu poder. Tu és o Deus cujo propósito prevalece sobre a infinidade de planos que pulsam no coração humano, pois como declara a Tua palavra de forma inequívoca, muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Provérbios 19, 21. E é nesse propósito perfeito, nesses pensamentos preciosos, que desejamos descansar. Quão preciosos para mim são os Teus pensamentos, ó Deus, quão grande é a soma deles.
Se eu os contasse, seriam mais numerosos do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Salmo 139, 17 e 18. Senhor, confessamos que muitas vezes trocamos os teus pensamentos preciosos pelos nossos pensamentos ansiosos. Trocamos a vastidão do oceano da tua sabedoria pela poça rasa da nossa compreensão. Vivemos como se o peso do universo estivesse sobre os nossos ombros, esquecendo que o sustentar de todas as coisas, Hebreus 1:3, nos convida a lançar sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. 1 Pedro 5:7. Perdoa-nos, Pai, por nossa autossuficiência, por nossa miopia espiritual, por nossa relutância em confiar plenamente em Ti. Ajuda-nos a meditar na preciosidade dos Teus pensamentos. Eles são preciosos na sua origem, pois emanam de uma mente que é pura, santa e infinitamente sábia. Eles são preciosos no seu conteúdo, pois são pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o fim que desejamos, uma esperança e um futuro. Jeremias 29:11. Eles são preciosos no seu escopo, pois abrangem cada detalhe da nossa vida, desde o mais trivial ao mais monumental. Eles são preciosos no resultado, porque cooperam juntamente para o bem daqueles que te amam, daqueles que são chamados segundo o teu propósito. Romanos 8:28. E o maior de todos os teus pensamentos preciosos, o ápice da tua sabedoria e amor, é o plano de redenção em Cristo Jesus. O pensamento de enviar teu Filho unigênito para viver a vida que não poderíamos viver, para morrer a morte que merecíamos morrer, para que, através da fé nele, pudéssemos ser reconciliados contigo e chamados de filhos de Deus. João 1:12. Este é o pensamento mais precioso de todos. É o mistério que esteve oculto durante séculos e gerações, mas que agora foi revelado aos santos. Colossenses 1:26. Diante desta verdade avassaladora, como podemos nos entregar à ansiedade? Como podemos duvidar do teu cuidado? Se tu não poupaste o teu próprio filho, mas o entregaste por todos nós, como não nos darás com ele gratuitamente todas as coisas? Romanos 8:32. É o mesmo Deus que orquestrou a salvação de nossas almas, é o Deus que orquestra os detalhes de nosso dia. Portanto, ensina-nos a descansar. Ensina-nos a quietude da alma que confia não no que vê, mas em quem assegura. Ajuda-nos a abandonar a necessidade frenética de controlar cada resultado, de manipular cada circunstância e a abraçar a liberdade de viver como barro nas mãos do olheiro. É o que a verdade da tua soberania não nos torne passivos ou fatalistas, mas que nos impulsione à ação confiante e à obediência corajosa, sabendo que tu és o Deus que opera em nós tanto o querer quanto o efetuar segundo a tua boa vontade. Filipenses 2:13. Podemos trabalhar com diligência, amar com generosidade e sonhar com ousadia, não porque o sucesso dependa de nós, mas porque servimos a um Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Efésios 3:20. Queremos ser encontrados fiéis na missão que nos confiaste, sendo sal da terra e luz do mundo. Mateus 5:13 e 14. Sabendo que somos feitura tua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Efésios 2:10. Hoje, ao enfrentarmos nossas tarefas, reuniões, decisões e relacionamentos, que o nosso coração não se perturbe. João 14:1. Que possamos olhar para além das circunstâncias imediatas e ver a tua mão soberana tecendo uma tapeçaria de graça e glória. Que a tua palavra seja lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Salmo 119, 105. Guiando-nos em cada passo. Que o teu Espírito Santo nos encha de sabedoria, discernimento e paz, aquela paz que excede todo o entendimento e que guarda os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Filipenses 4:7. Que a nossa vida hoje seja uma oração contínua, uma melodia de confiança em meio ao ruído do mundo. Que cada ação seja um ato de adoração, cada palavra um reflexo da tua verdade e cada pensamento cativo à obediência de Cristo. 2 Coríntios 10:5.
que possamos viver não mais para nós mesmos, mas para aquele que por nós morreu e ressuscitou. 2 Coríntios 5,15. Pai, nós te entregamos este dia. Entregamos nossos planos, nossos sonhos, nossos medos e nossas esperanças. Submetemos nossa vontade à tua vontade perfeita, agradável e boa. Romanos 12:2. Confiamos que os teus pensamentos a nosso respeito são de fato preciosos e incontáveis, e descansamos na certeza de que, ao final deste dia e ao final de todos os nossos dias, quando acordarmos para a eternidade, ainda estaremos contigo. Te louvamos porque a nossa vitória, a verdadeira e duradoura, não reside em nossa frágil competência, em nossa limitada inteligência ou em nossa rede de contatos, mas sim em nossa conexão vital e ininterrupta contigo, a fonte de toda a sabedoria. Como a videira sustenta os ramos, tu nos sustentas, e a verdade que Jesus nos ensinou ecoa em nosso espírito nesta manhã. Sem mim, nada podeis fazer. João 5,5. E conhecemos que qualquer fruto de justiça, qualquer ato de bondade, qualquer lampejo de sabedoria que produzirmos hoje será o resultado da tua seiva fluindo através de nós, a manifestação dos teus pensamentos em nossas ações. Por isso, a nossa confiança não está em nossa própria força ou poder, mas na promessa que deste a Zorobabel e que tomamos para nós. Não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Zacarias 4:6. Te exaltamos pela tua fidelidade imutável que se revela radiante a cada manhã, lembrando-nos que, como o profeta Jeremias escreveu em meio à desolação, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque suas misericórdias não têm fim, novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. Tuas misericórdias são a prova viva de que os nossos planos falhos de ontem, nossas decisões equivocadas da noite passada e nossas dúvidas desta madrugada não anulam a tua inabalável disposição em nos guiar hoje segundo teus perfeitos pensamentos. Elas nos enchem de uma esperança ousada, de uma fé renovada e de uma coragem sobrenatural para viver este dia não com a mentalidade de órfãos desamparados, tateando no escuro, mas com a mentalidade requintada de filhos amados do Rei, adotados em tua família, a quem deste o Espírito pelo qual clamamos Abba, Pai. Romanos 8:15. Obrigado, Pai, porque nosso sucesso não é medido pela perfeição de nossos planos, mas pela certeza de saber que nossos planos, nosso futuro e a nossa própria vida estão seguros em tuas mãos onipotentes, guiados por teus pensamentos de amor. Senhor, com humildade, reverência e um júbilo profundo, reconhecemos e celebramos a obra central e consumada de teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o teu pensamento precioso encarnado, a palavra que se fez carne e habitou entre nós, o cumprimento de todas as tuas promessas, o sim de Deus para cada uma de nossas necessidades. Ele é um nome acima de todos os nomes, aquele diante do qual, como declara a Escritura, todo joelho se dobrará nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Filipenses 2:10-11. É através dele que temos acesso não apenas à tua presença, mas à tua mente, porque temos a mente de Cristo. 1 Coríntios 2:16. É através dele, o leão da tribo de Judá que venceu e o Cordeiro de Deus que foi morto e tirou o nosso pecado, que temos acesso direto, ousado e sem impedimento ao teu trono de graça. Não nos aproximamos com medo como servos distantes, mas com a confiança que a tua palavra nos garante, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou. Hebreus 10:19-20. Viemos para recebermos misericórdia para as nossas falhas e acharmos graça que nos capacita a alinhar nossa vontade à tua. A sua ressurreição gloriosa é a prova definitiva e irrefutável de que o teu poder é infinitamente maior do que o poder da morte, da tirania do pecado e de qualquer adversário que tente frustrar teus planos para nós. Confiamos que por estarmos nele e ele em nós, o mesmo poder criador e explosivo, a incomparável grandeza do seu poder para conosco os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu em Cristo ressuscitando-o dentre os mortos, Efésios 1:19-20, opera em nós hoje. Esse poder não apenas nos salva, mas nos capacita, nos fortalece e nos comissiona a andar nas boas obras que tu preparaste de antemão para nós. Efésios 2:10. Por isso, te adoramos com todo o nosso ser.
com nossa mente, alma e forças. Queremos te agradecer pela identidade segura que temos como co-herdeiros com Cristo, Romanos 8,17, e pela paz que excede todo o entendimento que guarda os nossos corações e mentes, mesmo em meio à incerteza. Cremos que neste dia, por causa de Jesus, andaremos de cabeça erguida, com os corações confiantes em Ti, sabendo que aquele que começou a boa obra em nós é fiel para completá-la, segundo os seus perfeitos e preciosos pensamentos. Pai Santo, Deus Altíssimo, soberano sobre toda a criação, nós nos prostramos diante da Tua majestade infinita nesta hora, com o coração humilde e a alma reverente. Reconhecemos a Tua sabedoria, a Tua soberania sobre nossos planos e a Tua santidade que nos convida à dependência. Diante da revelação de Teus pensamentos preciosos e do convite claro para confiarmos neles, somos confrontados com a nossa própria realidade. Reconhecemos, Pai, que inúmeras vezes vivemos de forma completamente oposta a esta verdade. Sem a Tua graça, nossa tendência natural é a independência teimosa, a ansiedade e a tentativa de controlar nosso próprio destino. Com os corações abertos e sem máscaras, nós nos achegamos ao Teu trono de graça para confessar nosso pecado de orgulho e autoconfiança. Perdoa-nos, Senhor, por todas as vezes que elaboramos nossos planos sem Te consultar, que confiamos em nossa própria inteligência, em nossos contatos e em nossos recursos, como se eles fossem a fonte de nossa vitória. Confessamos que passamos mais tempo em planejamento estratégico do que em oração de entrega, agindo como se nossos pensamentos fossem superiores aos Teus. Perdoa-nos por abraçarmos a arrogância, por nos sentirmos autossuficientes quando as coisas vão bem e por permitirmos que a semente do orgulho e da independência crie raízes em nosso coração. Confessamos o pecado da ansiedade e da incredulidade, agindo como se não tivéssemos um Deus que já planejou o nosso caminho. Perdoa-nos, Pai, por olharmos para a complexidade dos nossos problemas e nos esquecermos da grandeza dos Teus pensamentos. Perdoa-nos por permitirmos que a preocupação com o futuro domine nossa mente e paralise nossas ações, quando a Tua palavra nos ordena buscar primeiro o Teu reino. Cada vez que nos afogamos em ansiedade, revelamos que nossa confiança não estava firmada nos Teus preciosos pensamentos. Derramamos diante de Ti a nossa confissão sobre o pecado da frustração e da impaciência quando nossos planos falham. Confessamos que, em vez de buscar entender Teu propósito, muitas vezes reclamamos e murmuramos. Em vez de esperar pela Tua direção, tentamos forçar as portas com nossa própria força, atropelando os Teus processos e, muitas vezes, piorando a situação. O resultado, Senhor, tem sido sempre o mesmo: exaustão, frustração e a dolorosa percepção de nossa própria limitação. Perdoa-nos, Senhor, por esquecermos que Tu és o mestre planejador e que até os desvios e atrasos fazem parte do Teu perfeito desígnio. Confessamos o pecado de esquecer as Tuas obras passadas. Quando um novo desafio de planejamento surge, confessamos que muitas vezes agimos como se nunca tivéssemos visto a Tua mão sábia nos guiando antes. Perdoa-nos por nossa amnésia espiritual, que nos faz duvidar da Tua sabedoria no presente, porque nos esquecemos da Tua fidelidade no passado. Ó soberano Senhor, Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo e nosso Pai. Nós nos aproximamos do Teu trono de graça, não com a arrogância da autossuficiência, mas com a humildade que nasce do autoconhecimento e, acima de tudo, do conhecimento de quem Tu és. Vimos a Ti não como estranhos, mas como filhos, que, por vezes, se esquecem da magnificência de sua herança e da segurança de seu lar. Com o coração arrependido, um coração que a Tua palavra promete que Tu não desprezarás, Salmo 51, 17, confessamos que, embora tenhamos o Rei do Universo,
o comandante dos exércitos celestiais, o eterno Eu Sou como nosso guia e soberano, muitas vezes vivemos como órfãos espirituais. Agimos como se fôssemos abandonados neste mundo, deixados à própria sorte na vastidão de um cosmos indiferente. Em vez de caminharmos com a confiança de príncipes e princesas do reino, vagamos assustados e ansiosos, tentando desesperadamente controlar nosso próprio futuro com nossas mãos frágeis e nossa mente finita. Esta tentativa de controle, ó Pai, é a raiz de grande parte da nossa angústia. É a idolatria sutil do eu, a presunção de que nossa sabedoria é superior à tua, de que nossos planos são mais seguros que os teus propósitos. Manifesta-se em nossa preocupação incessante com o amanhã, uma desobediência direta à tua ordem em Mateus 6,34. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Esta tentativa de controle se revela em nossa frustração quando as coisas não saem como planejamos, como se fôssemos nós os mestres do nosso destino. Esquecemos-nos da verdade declarada em Provérbios 16:9. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Esquecemos-nos de que tu és aquele que conhece o nosso deitar e o nosso levantar e esquadrinha todos os nossos caminhos. Salmo 139:3. Perdoa-nos por esta arrogância velada, por esta incredulidade prática. Perdoa-nos por agirmos como se fôssemos os capitães da nossa alma, quando tu és o único e verdadeiro soberano dos mares da nossa existência. Confessamos também, ó Deus, que temos acesso à mente de Cristo, 1 Coríntios 2,16, um privilégio insondável concedido a nós pelo Espírito Santo. Temos na tua palavra a revelação da tua vontade, a transcrição dos teus pensamentos de sabedoria, e então vivemos paralisados pela nossa própria confusão. Permitimos que o ruído do mundo, as mentiras do inimigo e o tumulto de nossas próprias emoções desordenadas sufoquem a voz mansa e delicada do teu Espírito. Em vez de termos o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, Filipenses 2:5, nutrimos sentimentos de medo, ressentimento e dúvida. Em vez de pensarmos nas coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à tua direita, fixamos nossa mente nas coisas terrestres, que são passageiras e incapazes de satisfazer nossa alma. Perdoa-nos por não nos apropriarmos deste nosso mais elevado privilégio, por deixarmos a espada do Espírito, que é a tua palavra, embainhada enquanto somos assaltados por pensamentos que não procedem de ti. Perdoa-nos por não usarmos a arma da oração, esta linha de comunicação direta com o centro de comando do universo, preferindo o concílio falível de homens ou o eco vazio de nossas próprias preocupações. Perdoa-nos por não vivermos à altura do chamado que recebemos para andar em fé e sabedoria, um chamado para sermos luz em meio às trevas, sal em um mundo insípido, Efésios 4:1, Mateus 5:13 e 14. Pai de infinita misericórdia e longanimidade, Deus que se deleita em perdoar, Miqueias 7:18. Tendo confessado essas falhas, nós clamamos pelo teu perdão, e ao fazê-lo, não ousamos nos apresentar diante de ti com base em nossa sinceridade, em nossas lágrimas ou em nossas promessas de melhora. Nossa confiança não está na força da nossa confissão, mas na solidez da tua promessa. Não nos baseamos em nossa performance instável, mas na obra perfeita, completa e eternamente vitoriosa do nosso Senhor, Jesus Cristo. Ele é o nosso advogado junto a ti. 1 João 1:2. Aquele que se apresenta em nosso favor, não com desculpas, mas com suas cicatrizes. A prova cabal de que a dívida foi paga inteiramente. Pedimos que o sangue daquele que nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a ti, Efésios 5:2, nos purifique de toda a mancha do nosso orgulho, da raiz da nossa autossuficiência. Que este sangue precioso, que fala coisas melhores do que o de Abel, Hebreus 12:24, nos lave de toda a ansiedade que desonra teu cuidado paternal. Que ele nos purifique de toda a incredulidade que questiona a tua bondade e de toda a murmuração que despreza a tua providência. Lava-nos, Senhor, e seremos mais brancos do que a neve. Salmo 51:7. Cria em nós, ó Deus, um coração puro, um coração submisso e confiante. Salmo 51:10.
Arranca de nós o coração de pedra, insensível à tua liderança e teimoso em seus próprios caminhos. E dá-nos, conforme a tua promessa em Ezequiel 36:26, um coração de carne, um coração vivo, pulsante, sensível ao teu toque, que se deleita na tua lei e anseia por obedecer aos teus preceitos. Renova dentro de nós um espírito de ousada dependência. Que a nossa primeira reação diante de um desafio não seja a autoconfiança ou o desespero, mas um voltar-se instintivo para ti. Que aprendamos a viver a verdade de João 15:5, onde Jesus declara: Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Queremos viver nessa dependência vitalícia, extraindo de ti toda a nossa força, sabedoria e alegria. Restitui-nos a alegria da nossa salvação, que é a nossa verdadeira vitória. Salmo 51:12. Que a nossa alegria não seja condicionada pelas circunstâncias favoráveis ou pela ausência de problemas, mas que ela seja firmada na rocha inabalável da nossa identidade em Cristo. A alegria de sermos perdoados, a alegria de sermos adotados, a alegria de termos um futuro eterno e seguro contigo. E, juntamente com essa alegria, concede-nos a paz que vem de descansar em tua soberania, aquela paz que o mundo não pode dar nem tirar. João 14:27. A paz que excede todo o entendimento e que guarda nossos corações e mentes em Cristo Jesus. Filipenses 4:7. E agora, Senhor, com um coração purificado pela tua graça e a mente ancorada na tua verdade, olhamos para este dia com uma nova perspectiva. Olhamos não com o temor do que o dia pode trazer contra nós, mas com a santa expectativa do que tu farás em nós e através de nós. Olhamos com esperança e com fé, não em nossas habilidades de planejamento, que são falhas e limitadas, mas no teu poder onipotente que nos guia segundo os teus pensamentos eternos e perfeitos. Ajuda-nos, pelo teu Espírito, a nos despir do velho homem, com seus feitos corruptos, sua mentalidade de escassez e sua disposição para a ansiedade. E ajuda-nos a nos revestir do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. Efésios 4:24. Ajuda-nos a nos revestir da nossa verdadeira identidade em Cristo, a de filhos amados, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Romanos 8:17. Ajuda-nos a viver como aqueles que são mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Romanos 8:37. O que significa ser mais que vencedor? Não significa ausência de luta, mas a certeza da vitória final. Significa que, mesmo em meio à tribulação, à angústia, à perseguição, à fome, à nudez, ao perigo ou à espada, nada, absolutamente nada pode nos separar do teu amor que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 8:35, 38, 39. Ajuda-nos a pensar como vitoriosos, a não dar espaço em nossa mente para pensamentos de derrota, medo ou autopiedade. Ajuda-nos a falar como vitoriosos, a usar nossos lábios para declarar a tua bondade, para proclamar a tua fidelidade e para edificar aqueles ao nosso redor em vez de murmurar ou reclamar. E ajuda-nos a agir como vitoriosos, a tomar decisões com coragem, a amar com generosidade e a servir com humildade, não porque somos inteligentes ou fortes em nós mesmos, mas porque tu és a nossa sabedoria. 1 Coríntios 1:30. Tu és a nossa força. Filipenses 4:13. Tu és o nosso tudo. Pedimos ao Santo Espírito que faça uma obra profunda em nós hoje. Esvazia-nos de todo pensamento que sussurra: eu preciso controlar isso, e se aquilo acontecer, eu não consigo lidar com isso. Esses são os pensamentos da orfandade e da incredulidade. Esvazia-nos deles. E em seu lugar, enche-nos com a verdade retumbante do teu Espírito que diz: os pensamentos de Deus para mim são de paz e não de mal, para me dar o fim que espero. Jeremias 29:11. Que esta verdade não seja apenas um conceito teológico que afirmamos,
mas a realidade vivida que define nossa experiência a cada momento. Que a nossa mente seja progressivamente renovada pela imersão na Tua Palavra, para que possamos experimentar e comprovar na prática do nosso dia a dia qual seja a Tua boa, agradável e perfeita vontade. E que entendamos que essa vontade perfeita frequentemente inclui a manifestação da Tua sabedoria e do Teu poder, precisamente em nossa fraqueza. Pois Tu escolheste as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias, e escolheste as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes, para que nenhuma carne se glorie na Tua presença. Portanto, dá-nos a coragem de enfrentar os desafios de hoje, não como interrupções irritantes aos nossos planos, não como ameaças à nossa paz fabricada, mas como oportunidades divinamente orquestradas. Oportunidades para ver o Teu poder se aperfeiçoando em nossa fraqueza. 2 Coríntios 2:9. Oportunidades para exercitar nossa fé, para aprofundar nossa dependência de Ti e para testemunhar a Tua fidelidade de maneiras novas e surpreendentes. Que cada dificuldade, cada pessoa difícil, cada tarefa árdua, cada notícia inesperada se torne um púlpito do qual possamos ver e declarar, com uma convicção forjada no fogo da experiência: quão preciosos para mim são os Teus pensamentos, ó Deus! Quão grande é a soma deles! Se os contasse, excedem os grãos de areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Salmo 139, 17 e 18. Que a nossa vida hoje seja um testemunho vivo desta verdade. Que a nossa paz em meio à tempestade intrigue o mundo. Que a nossa alegria em meio à tristeza aponte para uma fonte superior. Que a nossa confiança em meio à incerteza demonstre que conhecemos um Deus que detém o futuro em Suas mãos. Que tudo o que fizermos, em palavras ou em ações, seja feito em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Ti, nosso Deus e Pai. Colossenses 3:17. Pai amado, firmados na verdade poderosa de que quão preciosos para mim são os Teus pensamentos, ó Deus, quão grande é a soma deles. Salmo 139, 17. Nos aproximamos de Ti nesta manhã, não para pedir uma vitória baseada na perfeição dos nossos planos, mas para aprender a andar na vitória que vem da submissão aos Teus planos soberanos, que já nos foi garantida em Cristo. Queremos que esta identidade celestial se torne nossa realidade terrena, manifesta em toda a área da nossa vida. Por isso, com o coração aberto e a fé ativada, dedicamos este tempo para orar especificamente sobre os campos de batalha do nosso dia a dia, pedindo que o Teu Espírito nos ensine e nos capacite a viver como os vencedores que já somos, porque sabemos que o arquiteto do universo está no controle. Oramos em primeiro lugar para que sejamos vencedores sobre a ansiedade e a confusão ao confiar em Teus pensamentos de paz. Pai, nós Te louvamos porque a nossa vitória sobre a ansiedade não é uma questão de nossa própria força mental, mas um ato de descansar em Tua soberana sabedoria. Declaramos e nos apropriamos da verdade que confronta a nossa necessidade de controle, registrada em Provérbios 3, 5 e 6. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Senhor, grava esta estratégia divina em nosso espírito. Não se apoiar em seu próprio entendimento é o antídoto para a ansiedade. É o reconhecimento de que nossa perspectiva é limitada e falha. Nós confessamos, Pai, que muitas vezes nosso coração se inclina para a segurança do nosso próprio entendimento, quando a verdadeira paz está em confiar em Ti, mesmo quando não compreendemos. Nesta manhã, quando nos preparamos para enfrentar o dia, pedimos que o Teu Espírito Santo nos dê uma paz sobrenatural. Como a Tua palavra nos ensina em Filipenses 4, 6 a 7, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus.
Senhor, queremos viver como quem acredita nesta promessa. Quando a tentação da ansiedade vier hoje, seja a preocupação com o futuro financeiro, seja a confusão sobre uma decisão importante, seja o medo do que os outros vão pensar, seja o sentimento de estar sobrecarregado pelas responsabilidades, em cada uma dessas situações, que a nossa primeira reação seja entregar a Ti em oração e confiar que Teus pensamentos são de paz. A cura para a ansiedade é a confiança na Tua providência soberana. Ajuda-nos a substituir o pensamento "e se tudo der errado?" pela declaração "Deus tem pensamentos preciosos para mim." Pai, sabemos que a pressão para ter todas as respostas virá, mas nos agarramos à promessa de que Tu guias o humilde na justiça e ensina aos mansos o Teu caminho. Salmo 25, verso 9. Abre os nossos olhos espirituais para enxergarmos que as incertezas não são para nos destruir, mas para serem palcos para a manifestação da Tua fidelidade e direção. Que hoje seja um dia de vitória retumbante sobre a ansiedade, não para a nossa vanglória, mas para o louvor da Tua paz que governa em nós. Declaramos em nome de Jesus que não estamos sozinhos na jornada. Declaramos que nosso futuro está em Tuas mãos. Declaramos que ao primeiro sinal de ansiedade, nossos corações se voltarão para a verdade dos Teus pensamentos. Hoje escolheremos a confiança, a paz e a entrega que pertencem aos filhos de Deus, que sabem que seu Pai tem um plano perfeito. Oramos, em segundo lugar, para que sejamos vencedores em nossos projetos e vocação ao submetermos nossos planos à Tua soberania. Senhor, nós reconhecemos com humildade e clareza que a nossa vitória em Cristo é testada de forma intensa e contínua na arena dos nossos planos, sonhos e trabalho diário. É nesse campo de batalha que a nossa fé professada se encontra com a realidade. A pressão implacável por resultados, a sirene sedutora do sucesso mundano e a ambição natural que pulsa em nosso coração muitas vezes nos levam a agir de forma independente, a confiar em nossos próprios carros e cavalos de inteligência e estratégia, esquecendo que o arquiteto mestre de toda a criação e de cada detalhe de nossa vida és Tu. Como os construtores da Torre de Babel, somos tentados a edificar monumentos para nosso próprio nome, a buscar uma segurança que se origina em nossa própria engenhosidade, esquecendo que qualquer empreendimento não iniciado, sustentado e terminado em Ti está fadado a se tornar confusão e ruína. Pedimos o Teu socorro divino, a intervenção do Teu Santo Espírito para sermos vencedores sobre a fortaleza do orgulho que se ergue em nossos corações, o orgulho de nossos próprios planos e sobre o veneno amargo da frustração que tenta nos paralisar quando as coisas não saem como planejamos. Nós confessamos abertamente: não podemos vencer essa batalha contra o nosso ego com nossas próprias forças. A nossa natureza humana, o velho homem que milita contra o espírito, sempre tenderá à autonomia, ao controle e a buscar sua própria glória. Mas ao desviarmos o nosso olhar de nossa própria insuficiência e olharmos para Ti, o Deus soberano, o Rei eterno, recebemos a ajuda necessária para planejar com a sabedoria que vem do alto e para entregar os resultados com a confiança de uma criança. Ajuda-nos, Pai, a construir os projetos de nossa vida sobre a rocha inabalável que é Cristo e a Sua palavra, e não sobre a areia movediça de nossa própria competência. Queremos ser como o construtor prudente da parábola de Jesus, que cavou fundo e alicerçou sua casa na rocha, para que quando viessem as tempestades da adversidade, nossos projetos permaneçam de pé, não por serem perfeitos, mas por estarem fundados em Teus propósitos eternos. Mateus 7, verso 24, 25. Que o princípio divino de Provérbios 16:3
consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos, seja o lema gravado nos portais de nossa vida profissional e pessoal. Ajuda-nos a compreender a profundidade do que significa consagrar. Não é apenas uma oração rápida no início de um projeto, mas um ato contínuo de rendição, uma deposição de nossas agendas no teu altar. Significa entregar a ti a planta, os materiais, o cronograma e, acima de tudo, o resultado final, reconhecendo que somos apenas administradores do teu propósito. Para isso, clamamos que a tua verdade soberana de Provérbios 19:21 governe nosso coração e silencie nossas ansiedades. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Ó Pai, como essa verdade nos liberta da tirania de ter que fazer tudo dar certo. Ajuda-nos a enxergar nossa vida como uma grande tapeçaria que tu estás tecendo. Do nosso ponto de vista, aqui de baixo, muitas vezes só vemos um emaranhado de fios, nós confusos e um padrão que parece caótico. Mas tu, o mestre artesão, vês a obra por cima e contemplas o desenho glorioso e perfeito que tu estás formando. Ajuda-nos a confiar no teu ofício, a crer que até os fios escuros da dor e dos planos frustrados estão sendo usados por ti para realçar a beleza do teu desenho final. Senhor, quando a tentação de nos apegarmos firmemente aos nossos próprios planos surgir, que o teu Espírito nos lembre da beleza, da sabedoria e da perfeição do teu propósito eterno. Capacita-nos a manter as mãos abertas, a mente flexível e o espírito submisso, prontos para que tu alteres, redirecione ou até mesmo cancele nossos planos, para que o teu propósito, que é sempre bom, perfeito e agradável, prevaleça. Que possamos, como o apóstolo Tiago nos instrui, abandonar a arrogância de dizer hoje ou amanhã faremos isso ou aquilo, e em vez disso, adotar a postura humilde de fé que declara: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Tiago 4, verso 15. Especificamente, com o coração aberto diante de ti, oramos pela vitória em nossas carreiras e em nosso trabalho. Socorro, Senhor, para não confiarmos apenas em nossa capacidade intelectual, mas humildemente buscar a tua sabedoria, pois o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Provérbios 9:10. Oramos pela vitória em nosso ministério. Socorro, Senhor, para não cairmos na armadilha sutil de construir uma obra com nosso nome. Lembra-nos constantemente que um plantou, outro regou, mas o crescimento vem de ti. 1 Coríntios 3, verso 6. Neste dia, escolhemos conscientemente edificar nossa vida sobre a rocha da tua palavra, pois tu disseste que o céu e a terra passarão, mas as tuas palavras jamais passarão. Mateus 24, 35. E a tua palavra nos diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Romanos 10, 17. Então nós nos abrimos para ouvir. Queremos que a tua voz seja mais alta do que a voz da ansiedade, mais convincente do que a voz da mídia, mais poderosa do que a voz do extrato bancário. Queremos meditar em tuas promessas dia e noite, para que elas se tornem mais reais para nós do que os nossos próprios problemas. E é com base nessas promessas que ousamos orar. Oramos, em primeiro lugar, por uma fé que transforma nosso caráter à imagem de Cristo, crendo que tudo é possível a quem crer. Senhor, a maior de todas as impossibilidades humanas é a nossa própria transformação interior. Somos propensos ao egoísmo, à impaciência, ao orgulho e a tantos outros males que militam contra a nossa alma. Por nossas próprias forças é impossível mudar. Mas nós cremos na tua promessa de que se alguém está em Cristo,
nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5:17. Nós cremos que o fruto do Espírito, amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, pode e deve florescer em nós. Pela fé, pedimos que tu operes este milagre contínuo em nós, que o nosso eu seja crucificado com Cristo, para que não mais vivamos nós, mas Cristo viva em nós. Que a vida que agora vivemos na carne, a vivamos na fé do Filho de Deus, que nos amou e se entregou por nós. Gálatas 2:20. Que hoje, pela fé, possamos perdoar o imperdoável, amar o que não é amável e ter paz em meio ao caos. Não pela nossa capacidade, mas pelo teu poder que opera em nós. Cremos que é possível viver em santidade e pureza neste mundo corrompido. Cremos que é possível ter a mente de Cristo e enxergar as pessoas e as circunstâncias através dos teus olhos. Oramos, em segundo lugar, por uma fé que desata a tua provisão sobrenatural em todas as áreas de nossa vida, crendo que tudo é possível a quem crê. Pai, tu és Yahweh Jiré, o Deus da nossa provisão. Tu vestes os lírios do campo com uma glória que Salomão jamais conheceu e alimentas as aves do céu que não semeiam nem ceifam. Mateus 6, 26-30. Nós cremos que o teu cuidado por nós, teus filhos, é infinitamente maior. Perdoa-nos quando a ansiedade sobre o futuro nos rouba a paz do presente. Perdoa-nos por confiarmos mais em nossos empregos, em nossas economias ou em nossa capacidade de planejar do que em Ti, a fonte de todos os recursos. Hoje, pela fé, entregamos a Ti nossas finanças, nossa carreira, nosso sustento e o futuro de nossa família. Nós nos recusamos a operar sobre o espírito de miséria e medo e escolhemos operar sobre a unção da fé e da confiança na Tua abundância. Cremos na Tua promessa de que podemos buscar primeiro o Teu reino e a Tua justiça, e todas essas coisas nos serão acrescentadas. Mateus 6, 33. Cremos que Tu és poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Efésios 3, 20. Declaramos pela fé que as janelas do céu se abrem sobre nós, não apenas para a provisão material, mas para a provisão de sabedoria para tomar decisões, de oportunidades para avançar, de criatividade para solucionar problemas e de graça para sermos generosos com outros. Que a nossa vida seja um canal da Tua provisão e não um reservatório de medo. Oramos em terceiro e último lugar para que sejamos vencedores nas batalhas espirituais e nos desafios inesperados a usarmos a fé como nosso escudo. Pai, sabemos que a vida é um campo de batalha espiritual. Nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Efésios 6, 12. Além dos desafios planejados, existem os ataques súbitos, as crises inesperadas, as más notícias que chegam sem aviso, os acidentes que tentam nos paralisar. É ali que o inimigo, o pai da mentira, o acusador dos irmãos, tenta nos desestabilizar com seus dardos inflamados de dúvida, medo, confusão e desespero, sussurrando em nossa mente a sua antiga e venenosa mentira. É impossível. Em nome de Jesus, nome que está acima de todo nome, nós nos recusamos a ser vítimas dessas mentiras. Nós fixamos nossa mente e nosso coração em Ti, nossa torre forte, nosso refúgio e fortaleza, o Deus do impossível.
Nós não somos alvos desamparados esperando o próximo ataque. Nós somos soldados do exército do Deus vivo, equipados com uma armadura celestial. Nós temos a arma defensiva mais poderosa, como nos garante a tua palavra em Efésios 6,16. Além de tudo isso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Senhor, nós reconhecemos com humildade e contrição que muitas vezes deixamos esse escudo no chão. Permitimos que as setas da dúvida penetrem em nossa mente e inflamem nosso coração com ansiedade. Confessamos que damos ouvidos mais à voz sibilante do inimigo do que à voz firme e amorosa do bom pastor. Perdoa-nos. Hoje, neste exato momento, pela graça que nos capacita e pela fé que tu mesmo nos dás, nós levantamos o escudo da fé, não como um ato de desespero, mas como uma proclamação de vitória. Treina nossas mãos para a batalha e nossos dedos para a guerra espiritual. Salmo 144, 1. Ajuda-nos a entender profundamente que o escudo da fé não é um sentimento passageiro, mas uma decisão deliberada, uma postura de combate, uma ação de acreditar no que tu disseste, apesar do que sentimos, vemos ou ouvimos. É a escolha de alinhar nossa perspectiva com a tua verdade eterna. Quando a seta inflamada da enfermidade vier, com seu diagnóstico assustador e com seus sintomas dolorosos, nós levantaremos o escudo da fé e declararemos em voz alta: Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fomos sarados. 1 Pedro 2:24, ecoando Isaías 53:5. Nós não declaramos a existência da doença, mas negamos o seu direito de reinar sobre nosso corpo, que é templo do Espírito Santo. Quando a seta da escassez vier, com suas contas a pagar e as suas pressões financeiras, nós levantaremos o escudo da fé e declararemos com confiança: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as minhas necessidades em glória por Cristo Jesus. Filipenses 4:19. E também: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Salmos 23. Quando a seta do medo sobre o futuro incerto vier, com suas projeções de desastre e fracasso, nós levantaremos o escudo da fé e declararemos com firmeza: eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Jeremias 29:11. Quando a seta da acusação sobre pecados passados vier, trazendo a vergonha e a culpa que Cristo já levou na cruz, nós levantaremos o escudo da fé e declararemos com autoridade: agora, pois, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. E mais, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1:9. O sangue de Jesus nos purificou e o acusador não tem mais poder legal sobre nós. Quando a seta da confusão mental e da ansiedade vier, tentando tumultuar nossos pensamentos e roubar nossa paz, nós levantaremos o escudo da fé e declararemos: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Capacita-nos a sermos guerreiros de fé, vigilantes e sóbrios, sabendo que o nosso adversário anda em derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. 1 Pedro 5:8. Que o Teu Espírito Santo seja nosso sentinela, que nos alerte para as emboscadas e os ataques do inimigo, e nos lembre instantaneamente da verdade específica da Tua palavra para contra-atacar e extinguir cada dardo. Que a nossa boca não seja usada para descrever o tamanho do ataque ou a força da tempestade,
mas para proclamar o tamanho do nosso Deus e a certeza inabalável da nossa vitória em Cristo. Que hoje cada tentação de desânimo, cada pensamento de derrota, cada palavra de pessimismo, cada sussurro de desistência seja imediatamente apagado pelo poder intransponível do escudo da fé. Que possamos andar em uma atmosfera de fé, protegidos e seguros, não porque somos invulneráveis em nós mesmos, mas porque nosso protetor é invencível e nossa fé está firmada nele, a rocha eterna. Declaramos em nome de Jesus que somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Romanos 8:37. Declaramos que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. 2 Coríntios 10:4 e 5. Declaramos que hoje, pela fé, apagaremos todas, e não algumas, mas todas as setas inflamadas do maligno. Nós não apenas sobreviveremos ao dia de hoje, nós avançaremos no teu propósito, conquistando território para o teu reino, libertando cativos, curando os enfermos e proclamando o ano aceitável do Senhor, tudo para a glória do teu nome. Nós recebemos esta palavra, nós cremos nela e a viveremos, hoje e sempre, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, Salvador e Comandante. Amém e amém. Querido irmão e irmã em Cristo, chegamos ao final desta oração, mas a oportunidade de viver pela fé, onde tudo se torna possível, está disponível para nós a cada momento do dia. Eu gostaria de encorajá-lo a selar esta verdade em seu coração. Compartilhe nos comentários qual montanha, qual impossibilidade você está apresentando a Deus hoje, crendo no poder dele para agir. Se você tem um pedido de oração para uma situação que parece impossível, deixe nos comentários. Vamos, como comunidade, crer uns pelos outros para que vejamos o poder do Deus do impossível se manifestar. E se você ainda não se inscreveu em nosso canal, faça isso agora e junte-se a esta comunidade de fé que está aprendendo a lutar a partir da vitória que já temos em Cristo. Compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que está vivendo desanimado ou enfrentando uma grande batalha e precisa ser lembrado de que, para quem crer, tudo é possível. Agora, eu gostaria de finalizar com uma bênção profética para o seu dia baseada na verdade que declaramos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé, o amor de Deus Pai, para quem nada é impossível, e a comunhão do Espírito Santo que gera fé em nossos corações e libera o poder de Deus em nós, sejam com todos vocês. Que o Deus do impossível capacite a sua fé neste dia, que Ele abra seus olhos espirituais para ver as possibilidades onde outros veem apenas obstáculos, que Ele te dê a coragem de orar orações ousadas e a perseverança para crer até que o milagre aconteça. Que Ele conceda o desejo do teu coração e cumpra todos os teus planos segundo a vontade dEle, e que você caminhe neste dia na confiança e no poder que só aqueles que sabem que, para quem crer, tudo é possível, podem conhecer. Em nome de Jesus, amém. Queridos irmãos, não deixem de ouvir as outras orações em nosso canal, que podem edificar a sua vida. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe essa oração com seus amigos e familiares para que sejam também abençoados por Deus.